forma o Klaus Schwab tem tanta influência nesses setores, assim? Tipo, ok, ele apertou esse botão. Eu acredito nisso pra caralho, porque eles falam e o que eles falam acontece, não é coincidência, né? Então, de que forma eles controlam as instituições e a narrativa da sociedade? Eu sei que eles têm muito poder na mídia, porque eles são os maiores compradores de propaganda no mundo, né? Então, dessa forma, eles conseguem passar a sua narrativa, mas como que eles conseguem fazer com que as pessoas nas cabeças das instituições comecem a adotar as estratégias que são eles que pensam? Isso era uma coisa que até antes da pandemia estava no campo da teoria da conspiração, Uhum. né? Governo secreto, Ninguém acreditava governo nessas oculto, paradas. Sim. aquele grupo Bilderberg. Bilderberg, né? Pessoas que estão no Deep State, né? Os Rothschild, né? A Isso, galera lá. Rothschild. Eu não acredito que o Klaus seja o mentor disso tudo. Ele representa. Ele é um ator, ele é um operador do sistema. Sim. Ele sozinho não é ele. Claro, Né? ninguém que tá na câmera Isso. é o pensador Mas tá claro que há alguma coisa por trás dos bastidores, né? Com uma ideologia que alguns veem muito claro na tal da Agenda 2030, da ONU, que visa, assim, a eliminar liberdades civis, eliminar liberdades do Estado, globalizar um pouco centralizar a governança no mundo, né? Ter controle de fluxo de capital, de mercadoria, né? O dinheiro digital, né? O dinheiro que o Estado sabe exatamente como você gasta e pode, num apertar de botão, Apertar de botão você não impedir. tem mais nada. Exato. Fim do papel moeda, que é né? E principalmente, quem que controla isso, né? Então, existem grupos que a gente sabe que têm um poder econômico violento, que eles são os principais acionistas, tanto das indústrias farmacêuticas, quanto das mídias, quanto Então, você começa a perceber que a imprensa, se foi algum dia livre, ela não está mais livre. A imprensa até se assumiu aqui no Brasil como um consórcio. Por que eu... É meio absurdo, né, pensar isso. A evolução do consórcio é a imprensa única, estatal, né? E seria o Pravda, né? Por que eu tenho o Estadão, Folha, Globo, Correio, Gaúcha lá? Todo mundo em sincronia. Em sincronia, publicando as mesmas coisas, os mesmos textos. É meio bizarro isso aí, né? Você cria um Brasilhão, né? O Retorno Jornal do Brasil, versão, né, fascista. E a partir daí você tem uma notícia única nacional, controlada, né? Pois é. Bom, que aparentemente esse consórcio acabou, mas... Acabou oficialmente, né? Mas nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Eu tenho dado aulas, até dei uma recentemente, chamada Covid Sem Filtro. Onde num público fechado, num Zoom da vida, eu posso falar abertamente, como eu estou falando aqui agora, coisas que eu não posso falar no YouTube, coisas que eu não posso falar nas redes sociais, que eu não posso nem falar em público por ser assessorado, por ser patrulhado, coisas com fatos, com embasamento, não é ideia da loucura, não. E lá... Puxa um pouquinho o microfone. Para aqui? Abaixa, pode abaixar. Assim, tá bom. E lá eu falo esse tipo de situação. E tem uma coisa bizarra por trás disso tudo, que está sempre pautada até na agenda ecológica atualmente, que faz parte desse esquema todo, que é a questão da redução populacional. Algum grupo, em algum lugar, decidiu que temos pessoas demais habitando o planeta, o que não é verdade, e constroem-se uma série de narrativas visando a reduzir esse crescimento. Porque é mais fácil controlar uma população menos numerosa, né? Menos numerosa, e eu não sei também em que tipo de loucura eles se baseiam de que o planeta vai entrar em meltdown, vai se derreter. Isso é só desculpa, né? Pô. Só desculpinha. Mas o fato é que a pandemia, como o Klaus falou, foi o grande reset mesmo. E como é que foi o impacto disso para nós? Os médicos, da noite para o dia, começaram a ser pautados pela mídia, pela justiça, por pessoas que não sabem nem medir uma pressão, por próprios colegas, impostos elevados de sociedades médicas, da academia. A elite médica. A elite médica, ela o chamado medalhões, né? E a gente passou a ver que eles sentiram o botão, passaram a seguir o botão, e um contingente enorme de colegas com medo da censura, com medo de ser taxado de anticientista, de anti-isso, de anti-aquilo. O que no passado era o herege, era o
né? É o a não pessoa, né? O leproso da época bíblica, né? A não pessoa, o não cidadão. Sim. Você é jogado numa colônia, né? E eles acabaram meio que assumindo essa persona, né? Da ciência, que é uma falsa ciência, nunca teve ciência nenhuma por trás disso tudo. Né? É o Deus ciência, né? Eu repito, as sociedades médicas erraram tudo. Tudo que eles fizeram de preconizar. Até hoje, a SBI não recomenda, por exemplo, de maneira correta, o uso do corticoide no paciente com Covid, o uso do anticoagulante. Remédios como, nem vou falar da cloroquina, porque essa ficou tão estigmatizada que até paciente com lúpus ficou com medo de tomar. Que é um remédio clássico, né? Colchicina, corticóide inalatório, fluvoxamina, a série de remédios com estudos, duplo cego, a própria vitamina D, que até o sistema de saúde britânico, o NHS, passou a distribuir para os pacientes mais graves, né, a vitamina D. Eu não tive um paciente meu com vitamina D menor que 40 que ficou grave. Entendi. Eu trabalhei muito na pandemia junto com o Dr. Zeballos, né, que é um ícone também dessa luta pela autonomia e pela medicina, né, de poder tratar os pacientes, do tratamento da Covid. Nenhum paciente nosso com vitamina D elevada, mesmo naquele período mais grave, teve intercorrências muito severas. Então, a vitamina D é um marcador muito importante. E isso foi Então tomar sol é bom mesmo, né? isso foi zombado por colegas que nem sabem o que é vitamina D. Então, a gente passou a viver nesse ambiente. A verdade ficou proibida, né? Ficou. Então, tem gente que não topa, tem gente que não tem estômago para isso. Conheço um colega que ficou muito mal nessa situação. Os hospitais passaram a proibir prescrição. Proibir. Você é médico, aqui no meu hospital tu não vai... Antigamente isso era crime ético, aí isso passou batido. E os médicos que tiveram a coragem de enfrentar... Claro, a gente sabe que nem todo mundo é santo. Teve gente também que partiu por uma coisa mais diferente, de prometer cura, tal, que isso tá errado. Claro. Mas o fato é que a gente sentiu muito forte. Eu sou infectologista. E como que chega essa pressão em vocês? É o olhar, um colega falando, cara, os caras ali estão pegando pesado com isso aí, não fala de cloroquina não, agora não é a hora. É um colega que chega pra você, sendo seu amigo, fala, cara, tá mal burburinho, pega leve, não faz nada disso aqui não sei o quê. Outro que te liga, aqueles que param de te ligar, Entendi. né? Você sente se afastando. Aquela gozaçãozinha, né, discreta no canto, ou não sei o quê, um post que nego faz te detonando, e um cara, estão falando isso de você. Você tem que ter uma mente muito forte para resistir a isso. Repito, é uma pressão social, né? É uma pressão social, é uma pressão mental violenta. Você tem que ser muito forte para resistir a isso. Sim. E em alguns momentos eu parava para pensar, cara, não é possível, será que eu estou errado? Né? Eu falava com a minha mulher, e ela falava, você tem certeza do que você está fazendo é correto? Você está estudando? É correto? Então siga. E foi o que eu fiz, graças a Deus, porque agora você tá como o certo da história, né? Exatamente. Tá todos os estudos mostrando que nós estávamos certos, que lockdown não funcionava, que máscara não funcionava. A máscara não funcionava, não é pela máscara em si, é pelo modo como ela era o seu uso preconizado. O uso contínuo de máscara é um erro. A máscara não foi feita para isso, né? Por isso que não funcionava. Né? Não adianta ter um equipamento bom com a indicação de uso errada. Né? Você pega um carro, mas vai querer dirigir o carro sempre na primeira marcha. Vai dar pau. Né? Então, que o isolamento social não funcionava, que aquela política assassina, desculpa o termo pesado, de fica em casa e só vá para o hospital se tiver falta de ar. Estava falando aqui com você agora. Quem bolou essa ideia tinha que voltar para a faculdade para entender como é que funciona a falta de ar. Ou podia ir para uns outros lugares, né? Só para quem está nos ouvindo entender, quem leva o ar, o oxigênio, para as células do nosso corpo é a hemoglobina, que está no sangue. De uma maneira muito simplória, a hemoglobina chega bombeada pelo coração para o pulmão, ela se satura, ela se enche de oxigênio e vai fazer sua viagem pelo corpo para deixar esse oxigênio lá, depois ela volta pelas veias, vai para o coração, vai para o pulmão. Isso é um ciclo. Né? Pode crer. E essa saturação da hemoglobina, ela não é linear, ela tem uma propriedade fisiológica muito interessante. Mesmo com pressões muito baixas de oxigênio no sangue, ou seja, aquele pulmão está inflamado, está infiltrado, não está conseguindo extrair aquela quantidade de oxigênio do ar, e começa a baixar o estoque de oxigênio no sangue, mesmo assim ela consegue ainda se encher toda e ir, raspando o tacho. Mas a partir de um limite, e isso é minutos, né? Quando ela baixa o PO2 de 60, começa a baixar um pouco, daí você varia de pessoa para pessoa,
Não é que ela vai aos poucos perdendo a capacidade de sugar oxigênio e levar. Ela faz um S, tipo aqueles tobogãs de beach park da vida. Faz assim, ó. Chega no estado crítico. Exato. Onde ela já não consegue mais, E do nada, pegar ar. E nesse do nada, ela não só não se satura mais, como ela passa a pegar muito pouco oxigênio. A queda é vertiginosa. Aham. Nessa queda é a falta de ar. E aí É aquela situação que o paciente estava ali no limite, tal, e de repente vou morrer. Não, e é estou muito sufocado. rápido e muito imprevisível. Isso é muito rápido, muito imprevisível. E aí as pessoas iam correndo para os hospitais, já em critério de intubação de emergência. Toda intubação de emergência ela é mais crítica, ela é mais complexa, ela leva mais à morte do que a intubação. Precoce. Nem tão precoce, mas a intubação eletiva. Aham. Quando eu pego o paciente ainda na ponta da rampa, Aham. né? Se eu Você tá pego... percebendo que vai... porque quando... Se ele estiver no hospital, tá monitorado. Exato, consegue você ter muito vê mais, antes. Exato, você vai entubar o paciente antes dele descer a curva. Uhum. Porque quando ele descer a curva, você tem minutos. Pode né? crer. Porque quando ele chegar no fim, você morre. Pode crer. Você não tem oxigênio, o seu coração para, o seu cérebro para, você morre. Pode né? crer. Essa política foi a coisa mais hedionda que eu vi acontecer, principalmente por uma característica especial da Covid. Normalmente, quando a gente está nesse processo de perda de saturação, você começa a sentir. Uhum. Mas na Covid tinha alterações neurológicas que a gente chamava de hipóxia feliz. Hipóxia é falta de ar, né? Aonde você não percebia que estava perdendo oxigênio. Porque você já tava com falta de ar mesmo. Você não sentia muita falta de ar. Ah, entendi. Você já estava tendo queda de desempenho, mas você não sentia a falta de ar. Meio que o cérebro não tava passando O esse cérebro alerta. está aéreo, o cérebro tá... Tem até um nome para isso no pós-Covid, brain fog, nos cursos que eu dou eu falo sobre isso, né? Entendi. Ele não estava vendo que a situação estava ficando crítica. Os alarmes não estavam sendo disparados. Só dispara quando realmente o tecido... Ô, meu amigo, cadê o oxigênio? Né? Pode crer. Aí já é né? Então, E esse fenômeno já se sabia por causa dos estudos da China. Então, defender essa política aqui no Brasil, como alguns defendem até hoje... Desculpa, eu vou até me preservar aqui juridicamente para evitar falar o que é. aham, isso, né? sim, parece realmente muito perverso. Né? Se as pessoas não... Se elas são médicos com ciência disso, né? Então, mesmo com essa ciência, eles estão recomendando uma estratégia de cuidado com a Covid, que é a pior estratégia. É uma estratégia que vai levar a uma taxa de mortalidade maior nas pessoas, porque elas vão deixar de se precaver, porque elas foram iludidas de que se elas percebessem que estavam com falta de ar, seria o momento correto de ir no hospital, quando eles sabiam que, na verdade, seria a pior hora de você estar indo para o hospital. Seria um momento onde você já estava em estado crítico, ou seja, você teria que ter ido no hospital Você antes já disso. passou da hora, exatamente. Passou da hora. Você já está correndo atrás do prejuízo. Sim. E a única coisa que as sociedades médicas indicavam na época era você andar com oxímetro no dedo. Coisa que se provou ineficaz em estudos que foram feitos a posteriori. Por isso que eu falo que agora eu estou tranquilo. Porque tudo que a gente falou lá atrás, agora está certo. Eles não têm mais como fazer. Eles insistem nessa lenga-lenga de comprovadamente ineficaz. Não tem nada de comprovadamente ineficaz. Quem fala isso não sabe nem o que é ciência. Pode Né? crer. Mas esse específico do oxigênio é interessante porque foi a única política defendida pela minha sociedade. Né? A de infecto. Ela se provou ineficaz. A minha opinião, eu sempre falei, se eu acho que o paciente precisa ter monitoramento de sinais vitais em casa, oxigênio, de forma aguda, não estou falando de doentes que têm alta após um longo período, não. De forma aguda. Se eu acho que ele estava bem, agora não está bem, e eu preciso monitorar ele não tem que estar em casa, ele tem que estar no hospital. Se já chegou no momento que o oxímetro é necessário, não é para estar em Não casa. é para estar em casa, porque se o oxímetro mostrar alguma coisa grave, você tem poucos minutos para agir. Pode crer. Não adianta nada. É até pior. Você só vai saber quando sua morte tá chegando. E a chance de vida decai a cada minuto, porque mesmo que você chegue no hospital e seja entubado em 30 segundos, você já tem um estresse. Pois é, já ficou muito tempo sem oxigênio, suas E esse células. estresse dá impacto no futuro desse paciente na UTI. Por isso que morreu tanta gente nas UTIs. Pode crer, pode crer. Pensar sobre isso é meio triste, né? Porque a gente tá vivendo num mundo onde não se pode confiar em quem deveria estar... quem está nas posições Cuidando de de nós. poderes e deveria ser o cara que mais sabe, né? Tipo, a gente, você pega o OMS, por exemplo. O OMS deveria ser os pica do pica de entende de tudo, e tudo que eles falam tinham que ser coisas que iam ajudar a humanidade e tal, mas tudo que eles falaram se provou contrário aos interesses da humanidade, né? O que é absurdo.
Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!